Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Chegamos agora num texto maravilhoso. Tenho certeza que você deve ter ouvido muitas pregações a esse respeito, sobre Mefibosete, da cidade de Lodebar. É um texto realmente riquíssimo, dá para falar aqui 1 hora, 2 horas. Tenho certeza que você ia se deleitar com tantas coisas ricas que a gente pode falar aqui. Mas minha missão é usar pouco tempo, né? Uns 20 minutos a mais ou menos, um pouquinho. E eu vou conseguir aqui falar alguma coisa boa que você vai entender aqui. Então, o livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 diz assim: Disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde ele está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então, chegamos aqui num momento maravilhoso na vida de Davi. Davi teve várias conquistas. Davi foi um cara que foi muito abençoado por Deus. Deus achou muita graça na vida de Davi, abençoou ele com riqueza, tem dado vitórias, como a gente tem acompanhado aqui nessa playlist aqui. Eu tenho certeza que você está acompanhando e deve estar gostando dessa história de Davi, que é uma história maravilhosa. O que acontece? Agora Davi acha graça de agir com misericórdia para com o filho de Jonatas, a pessoa com a qual ele tinha uma ligação de alma, né? Então ele queria fazer algo, queria agir de misericórdia. E ele procura algum parente vivo e ele acha então Mefibosete, que o texto fala duas coisas que eu acho muito importantes. A primeira é que ele é de Lodebar. O que significa a palavra Lodebar? Sem pasto, sem palavra, sem alimento. No Antigo Oriente, uma das coisas que mais funcionava para ganho de dinheiro era a agricultura e pecuária. Ambas necessitavam de um bom pasto, né? Digo, na pecuária, para que os animais se alimentem e assim eles possam produzir. E eles produzindo, assim, isso afeta diretamente a agricultura, como a gente já sabe disso. Então, o que acontece? Aqui nós se encontra aqui num momento aqui que nessa cidade chamada Lodebar não havia pasto, ou seja, não tinha como ter o principal meio financeiro da época. Não tinha como ter naquela localidade, porque não tinha pasto. Também não tinha alimento. Ou seja, então a agricultura também era precária naquele ambiente ali. Uma cidade realmente esquecida, uma cidade realmente miserável, uma cidade difícil de viver. E ele diz também sem palavra, ou seja, onde não havia a palavra de Deus, onde não havia a visitação de Deus, era um lugar realmente completamente esquecido, abandonado, e era lá que ele habitava. E por que ele habitava lá? Porque ele era aleijado, ele não tinha as 2 pernas. O aleijado da época do Antigo Testamento ele é muito diferente de hoje. Hoje existem muitos empregos para PCD, né? Pessoas com deficiência. Também você pode concorrer a cargos públicos e dificilmente uma pessoa que é PCD hoje, que concorre a empregos, dificilmente ela fica desempregada há muito tempo. Por quê? Porque há uma grande demanda. Por que essa grande demanda? Porque as empresas recebem um desconto no imposto de renda. Por exemplo, uma empresa que tem que colocar pelo menos 2 PCD no seu quadro de funcionário. Se ela coloca 3, então ela tem um desconto no imposto de renda, que é uma bênção para qualquer empresa. Então por isso que normalmente há uma demanda grande desse profissional, e quando acha, ele tem uma seara boa aí para ele poder trabalhar, e se ele sair do emprego, ele vai encontrar vagas com mais facilidade, coisa que não acontece com a pessoa que não é PCD. Então, há essa diferença, fora cursos que você pode fazer, benefícios que você pode obter, quer dizer, então, é muito diferente daquela época. Naquela época, uma pessoa que não tinha as 2 pernas, ela simplesmente, a única coisa que ela podia fazer agora era mendigar. Ela não tinha outra opção na vida, a não ser essa, a não ser mendigar. Então estamos falando aqui de uma pessoa que estava numa situação extremamente lamentável, sem perspectiva e sem esperança, esquecido naquela cidade. Mas Davi, ao saber disso,
chama esse homem para agir com benevolência, como se encontra aqui no texto. Vamos lá. No versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e prostrou-se com o rosto por terra. Inclinou-se e disse a Davi, Mefibosete, e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E então disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, que te sempre comerás pão na minha mesa. Que maravilha, hein? Um homem que foi realmente agraciado com o olhar benevolente do rei, aonde agora ele, além de sair daquela terra de sofrimento, de esquecimento, de uma terra difícil, de grande tristeza, agora ele vai ser restituído, ou seja, ele vai recuperar as terras que pertencem à sua família e também vai comer na casa do rei, que é uma bênção, né? Comer na casa do rei é uma bênção. Então, uma situação completamente mudada por causa da benevolência de Davi. O que essa história tem a ver comigo e com você? É porque esse mesmo Davi, que na verdade é uma representação de Cristo, ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele nos tira de uma terra de esquecimento, uma terra onde não há alimento, uma terra onde não há pasto e uma terra onde não tem palavra. Deus nos resgata, nos tira desses momentos de dificuldade e tristeza. Eu quero crer que por essa palavra Deus está falando com você que é isso que Ele vai fazer. Ele vai te tirar dessa tristeza, desse opróbrio que você está vivendo, desse momento de grande luto que você carrega, né? Já há um certo tempo na tua vida. Deus ele vai mudar completamente a tua história. Ele vai te tirar do lugar onde não tem paz e vai te colocar num lugar que tenha paz, ou seja, que tenha provisão, que tenha oportunidade. Deus vai abrir portas para você. Aonde tem alimento, ou seja, você vai poder se alimentar, você vai poder pagar suas dívidas, comprar, vender, e você vai sair do aperto. E também um lugar onde tem palavra, onde tem direção, onde tem o refrigério de Deus, onde tem a mão de Deus, a graça dele sobre a minha e a sua vida. Essa palavra aqui, o Davi que tem misericórdia, que pode agir, que pode ajudar, que é nada mais, nada menos do que uma sombra daquilo que um dia seria Cristo, o teu rei, o teu redentor, aquele que te tira da humilhação e te abençoa de uma forma espetacular. Esse Mefibosete, ele não tinha as duas pernas. As pernas, elas são muito importantes, na verdade, da cintura para baixo, a parte que ela é a parte mais ativa do corpo. E sem ela, você simplesmente para. Você simplesmente não produz. Claro que eu estou me referindo na época do Velho Testamento, onde essa história foi escrita. Então, eu quero entender que é como se Deus estivesse dizendo para você. Deus está vendo que você já tem um tempo que você não produz, que você está parado na vida, que as suas pernas estão travadas, a tua vida está travada, que você não consegue ir além, que você não consegue sair do básico, não consegue oportunidades. Quero crer que essa palavra está dizendo, está falando para você que esse Deus maravilhoso, que acha graça, que acha misericórdia, ele vai agir na tua vida, da mesma forma que agiu na vida de Mefibosete. Mefibosete, ele não tinha pernas, mas agora ele teve uma reviravolta na sua vida, aonde as pernas dele se tornam agora o próprio rei. O rei é as pernas desse homem, que é o que eu quero dizer para você nesse momento que você está ouvindo aqui, né? Estou gravando aqui já no início da noite, né? Mas no momento que você está gravando, você está vendo esse vídeo aqui, eu quero entender que Deus está dizendo isso para você, que Ele agora vai ser seu ajudador, é Ele que vai guerrear suas guerras, é Ele que vai lutar por você, é Ele que vai agir em prol da tua história e da tua vida. Agora olha que interessante como o texto ele vai continuar discorrendo. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Quer dizer, a forma que ele se olhava. Ele, além de viver num lugar terrível e não ter as pernas, ele mesmo se via de uma forma terrível, sem qualquer perspectiva. E tudo muda quando você muda o seu olhar para si próprio. Porque tudo que está fora, ele vai ser impactado com o que está dentro de mim. Se eu não me enxergo, se eu me acho a pior pessoa do mundo, se eu me acho horroroso, se eu me acho
um derrotado, isso vai influenciar aqui fora. Porque eu vou me comportar dessa forma. Então, a maneira com que você se enxerga é a maneira com que você, de fato, é. Eu conheci uma certa pessoa, que essa pessoa é uma pessoa muito bela, uma mulher muito bela, mas ela tinha um problema que ela não se enxergava assim. Era impressionante. Era impossível você não ver que a pessoa era bonita, né? Mas ela não se enxergava assim. Então, e o que acontece? Com o tempo, a pessoa acaba ficando feio mesmo, porque ela começa a refletir o que está dentro dela. Então, Deus achou graça, né, de eu poder aconselhar essa pessoa, e eu falei, olha, você tem que se enxergar diferente. Quando você começar a se enxergar diferente, você vai ver que todo mundo vai te enxergar diferente. As pessoas vão agir diferente com você. Não deu outra. A pessoa começou a mudar um pouco a postura dela, né, de como ela estava se enxergando, né, começou a se autovalorizar. O que aconteceu? Aos poucos, as outras pessoas também começaram a valorizar essa pessoa. Porque esse é o ponto. Como é que você está por dentro vai impactar o que está fora. Tem uma passagem que é muito rica, que fala que os discípulos estavam tremendo de medo, morrendo de medo, porque Jesus tinha morrido e estava todo mundo perseguindo os cristãos. Então eles fecharam as portas e ficaram dentro das casas escondidos, amedrontados, com medo. Mas olha que coisa impressionante. A Bíblia fala que Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Jesus fala mais algumas coisas lá e de repente desaparece. Do mesmo jeito que apareceu, desaparece na frente dos discípulos. Mas sabe qual é a parte mais interessante? Eles abriram a porta. E eu quero que você pense um pouco nisso aí. Sabe por quê? Porque não mudou nada. Lá fora as pessoas queriam matar eles. Quando Jesus apareceu e disse, Pai seja convosco, quando eles abriram a porta, o povo lá continuava querendo matar eles. Inclusive até matou. E há alguns relatos chocantes, terríveis daquela época. Dos mártires cristãos. Porém, o que mudou foi dentro deles. Quando eles ouviram Jesus falando, Pai seja convosco, isso entrou neles de tal forma que eles passaram a ter coragem. Eles enfrentaram a situação. Eles olharam com um olhar diferente. Essa é a parte interessante. Não mudou nada lá fora, mas mudou o que estava dentro. Se mudou o que está dentro, agora a perspectiva de fora também vai mudar. É o que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga. Meu amado irmão, minha amada irmã. Mude o que está dentro de você. Tenha mais fé, creia, acredite. Esse comportamento que está... Por isso que a Bíblia, quando a gente pensa assim, Deus, abre uma porta para mim. Deus, faz isso na minha vida. Você pede tantas coisas para Deus, e você vê que quando você vai abrir a palavra sempre está falando sobre você. A maneira que você tem que olhar, tenha fé, creia, tenha paz com os outros. A palavra está sempre falando de você. Ah, mas eu quero que ele conserte lá fora. Lá fora eu preciso que se conserte, que o emprego apareça, que as portas se abrem, que o dinheiro venha, que haja provisão. Eu preciso que você conserte lá fora. Aí Deus fala, não, eu preciso primeiro consertar você. Quando Deus conserta você, o de fora também vai entrar no processo de conserto. Olhe com amor para você. Se ame, se respeite, se valorize. Acredite em você. Começa com você a mudança. E o que está fora vai ser impactado. Então você vê que esse homem, ele estava extremamente machucado por dentro. Mas houve uma misericórdia. Eu quero dizer isso para você. Eu quero dizer que Jesus, hoje, ele está tendo misericórdia de você. É por isso que ele está te enviando essa palavra. Porque ele vai restaurar a tua história. Ele vai modificar a tua vida. Ele vai trazer esperança, expectativa de vida. Ele vai trazer provisão. Tudo isso começando dentro de você. Colocando fé no teu coração, você entendendo que você precisa melhorar você primeiro. Depois o restante lá fora, ele vai entrar no processo de restauração. E olha que interessante. No versículo 10. Trabalhar, pois a terra, trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e os teus filhos e teus servos. E recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão na minha mesa, disse Ziba, 15 filhos, e tinha Ziba, nossa, e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então você vê que a solução de Davi para Mefibosete, você vai restaurar as terras dele, mas Mefibosete ele vai comer na mesa comigo.
Meu tempo está acabando, mas eu quero dizer isso aqui para você. Então, Mefibosete, ele não tinha as pernas. Quando ele senta na mesa, ele senta e ele fica igual todo mundo na mesa. Né? Todo mundo está sentado na mesa, todo mundo fica igualitário. É como, deixa eu falar, eu vou fazer você se tornar igual. Vou fazer você se tornar da mesma posição que os demais. Você se enxerga tão pequeno, você se acha tão você se olha tanto no diminutivo, você não consegue entender que a nossa força não está em nós, nossa força está em Deus. É o Deus que habita em mim, Ele me faz ser poderoso, Ele me faz ser forte, Ele me faz ter fé, Ele me faz crer, Ele me faz acreditar, ainda que a morte esteja batendo na minha porta, porque eu creio nele, Ele que habita em mim. É por isso que eu tenho que olhar para dentro de mim, porque Deus está dentro de mim. Então, Mefibosete agora senta na mesa, está sentado, está igual a todo mundo é igual. E o que é o mais importante, ele estava comendo na mesa do rei. Então vinha a alimentação, ele pegava e comia. Eu quero que você entenda o seguinte, ó, pensa bem no teu filho aí. O teu filho, ele cresce o cabelo, cresce o rosto, o corpo, os músculos. Como isso acontece? Você já parou para se perguntar como é que isso acontece? Como acontece isso? Você olha para tua filha aí nesse exato momento aí, olha para ela. Como isso acontece? Ela está crescendo, os braços, o corpo. Como isso acontece? Você não sabe. Mas uma coisa você sabe alimentar ela. Você dá comida para ela, você dá café da manhã, você dá almoço, janta, é isso aí, você vai dando comida. Você não sabe como acontece, mas acontece. Está acontecendo. À vista de todos, a pessoa está crescendo, está ficando uma moça bonita, um rapaz bonito. Eles estão crescendo porque você está só se preocupando em alimentar os seus filhos. É isso que eu quero dizer para você. Talvez você fale assim, nossa, eu tenho muitos pecados, eu não sei como eu vou vencer meus pecados. E é o mesmo jeito que Deus faz. Assim como a mãe não sabe como é que o filho cresce, mas alimenta ele e aos poucos ele vai crescendo, a mesma coisa é Deus. Deus te dá o alimento, te dá a palavra. E ao você comer a palavra, aos poucos você vai crescer, aos poucos você vai se libertar dos pecados, aos poucos você vai se libertar daquilo que te incomoda tanto, que te dói tanto. Você vai se libertando a partir do momento que você vai se alimentando. É assim que Deus te cura. É assim que Deus, ele restaura a tua vida, é te alimentando, te dando comida. Por isso você tem que sair de Lodebar. Lodebar é a terra do esquecimento, é a terra sem alimento, sem pasto e principalmente sem palavra. Agora, no lugar que Deus te coloca, ele te alimenta com a palavra dele. Você come da palavra de Deus, você se alimenta da palavra de Deus e você cresce, você se torna uma pessoa forte e principalmente que vence seus pecados. Deixa Deus te alimentar. Deus está te convidando hoje para você sentar à mesa dele. Ah, eu estou sujo, estou cheio de pecados. Senta na mesa de Deus e se alimenta. Se preocupa só em se alimentar, só em comer, só em ouvir a palavra de Deus. Porque aos poucos essa palavra te liberta e ela te limpa e ela te restaura. Aí você fala assim, nossa, mas eu tenho uma dificuldade porque eu não entendo muita Bíblia. Continua no canal. Né? Continua aqui no canal aqui, estou sempre trazendo palavra aqui, eu tenho certeza que está te alimentando. Esse é o convite de Deus. Senta na mesa, deixa ele te alimentar. Porque o alimento produz o crescimento. No versículo 12 diz assim, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Zipa eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Então, ele era deficiente, mas mesmo sendo deficiente, Deus usa Mefibosete para alimentar o seu filho e os seus servos. Deus usa um homem aleijado e ele se torna provisão para a sua família. Eu quero dizer isso para você. Às vezes você tem tantas deficiências, às vezes a deficiência moral, às vezes a deficiência física de fato. E eu quero dizer para você que se você deixar Deus te alimentar, Ele vai usar você para abençoar a tua história, abençoar a tua família. Você ser a provisão de Deus, a resposta de Deus para a tua família. Não se menospreze, não se diminua, principalmente lembra quem mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Olha para dentro de você. Porque tudo começa a se modificar quando o que está dentro se modifica. Se ame, se valorize. Porque o rei, Davi teve misericórdia de Mefibosete, o rei dos reis, Jesus o Cristo, hoje tem misericórdia de você. E te quer trazer para a mesa, para você comer, para você se alimentar. Onde as suas deficiências não são mais enxergadas. Na mesa todo mundo é igual. E você vai comer da palavra dele
se alimentar e se libertar de tudo aquilo que está te afligindo. Creia. Creia nesse Deus, porque Ele é grande misericórdia e Ele tem misericórdia de você hoje.